Meu, então quando ela apareceu, eu falei, nossa senhora! Opa, calma que é depois da vinheta esse spoiler, né, velho? Bora pra vinheta. Salve, salve quebrada, como é que vocês estão? Esse aqui é o bloco de Homem-Aranha, um novo dia com spoilers. Então já vou avisando, se você não quer saber a trama do filme, os personagens que aparecem, esse vídeo não é pra você agora. Assiste ele depois, deixa ele salvo aí e aí você retorna. Se você fica o aviso. Ele está lotado de spoilers da trama do filme, então você está escolhendo ficar aqui por sua vontade, tá? Livre, espontânea vontade. E curiosidade, obviamente, né? Então, antes de eu começar a falar, não se esqueça de deixar uma curtida, um comentário aqui pra mim no vídeo, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, as famosas notificações. Assim que eu postar um vídeo, você vai receber um anúncio, um aviso aí na tela do seu celular. Fechou? Bom, acabei de gravar o vídeo sem spoilers, bora pro bloco com spoilers. Sendo direto ao ponto, o que tem de spoilers neste filme? Eu acho que o spoiler principal é quem é a Sadie Sink, que é o grande mistério do filme e que foi revelado na Premiere por um imbecil. Sim, gente, ela é a Jean Grey. Sim, temos os mutantes, finalmente temos os X-Men no MCU de forma oficial. E o que eu achei mais interessante é porque antes do filme começar, passou o trailer do Doomsday, né? E você vê os antigos X-Men no filme, né? Todos eles vão estar ali, o Ian McKellen, o Patrick Stewart. E aí eu falei, peraí, mas já tinha Jeans, né? Porque tem a Jean lá do primeiro X-Men, lá em Antigona, que eu até esqueci o nome da atriz. E depois teve uma Jean recente, que acabou se tornando a Fênix, né? Teve o X-Men Fênix Negra, que foi a Sophie Turner, né? A atriz do Game of Thrones. E essa é nova, então dá a entender que ela é o reboot dos X-Men para o universo principal da Marvel. Ah, Pedro, então você está dizendo que os outros vão morrer. Eu não sei, tá? Se eu pudesse fazer um chute, eu acho que ou eles vão morrer, ou eles vão simplesmente desaparecer. Porque não faz sentido trazer aqueles personagens para esse universo. Primeiro porque boa parte deles já estão velhos, né? O Magneto e o Charlie já estão bem velhos, inclusive até para ficar gravando filmes. E não faz muito sentido, né? Eu acho que a Marvel está numa toada agora de reciclagem, de renovação. E aproveitando esse comentário de reciclagem de renovação, um spoiler interessante que não aparece em nenhum dos trailers e que eu não vi ninguém falando sobre isso, que é a participação da nossa querida Florence Pugh, né, que é a Helena, ou como ela é chamada agora no filme várias vezes, não é uma só, várias vezes, ela é a Viúva Negra, né? Então tem a participação dela. E ela tem um papel relevante no filme porque ela ajuda o Peter a investigar uma agência que chama Controle de Danos, que é ela que capturou a irmã da Jean Grey, a Sarah, para poder fazer experimentos. É como se fosse um laboratório humano ali que testa mutantes para poder aprender as habilidades deles e utilizarem para combater o crime, segundo as palavras do representante do Controle de Danos, né? Que basicamente ele é o vilão. Ah, então a Jean Grey é a vilã, eu vi na internet. Não é necessariamente que ela é a vilã, e aí o plot twist do filme é esse, né? A perspectiva que você tem é ela simplesmente aparece tocando o terror, porque ela vai trocando de corpo, na verdade ela está controlando a mente das pessoas, e o filme estabelece uma espécie de limite, que ela só consegue pular de 10 em 10 metros, né? Ela ainda não tem o controle sobre os poderes dela. E quem assistiu o quadrinho sabe que quem ajuda ela a desenvolver o controle é o Charles, né? Então até ela conseguir amplificar todos os poderes de mutante nível ômega que ela possui, quem vai ajudar ela a fazer isso é o Charles, né? Então aqui você vê que ela é pequena ainda, uma criança, está ali desenvolvendo as suas capacidades. E aí o que a gente não sabe, né, quando ela aparece, né, a gente tem a ideia de que pô, ela é muito ruim porque ela está controlando todo mundo, e o Peter ela não consegue entrar na mente dele, dando a entender que ele poderia ser um mutante, como eu disse para vocês no Blocos sem spoiler. E aí ela começa a entender que pode ser um problema porque ele é o herói, né, o amiguinho da vizinhança, e que ele vai acabar interferindo nos planos dela de invadir a sede da Controle de Danos. Só que em nenhum momento do filme fala o que ela quer lá dentro, e a gente fica com esse suspense, tipo, o que ela tá procurando ali? E depois a gente descobre que é a irmã dela, que foi capturada por essa agência para sofrer testagem até que ela foi morta lá dentro. Então você entende e fala, pô, então eu tô torcendo pra ela. E o Peter tem essa virada no filme, ele fala, pô, eu fiz uma cagada, né? Então eu ajudei as pessoas que pegaram a irmã dela a prenderem ela, e tá errado. Então não é que ela é a vilã, ela é uma espécie de anti-herói. Ela tem um objetivo, que é bom, libertar a irmã,
mas a forma como ela está tentando fazer este objetivo ser alcançado nos passa a ideia de que ela é ruim. Mas é uma criança, ou vou usar o termo inexperiente, uma heroína inexperiente, com raiva, com vontade de vingança, que quer fazer as coisas a qualquer custo. Uma espécie de justiceiro. Então, assim, funciona, tá? Pra mim funciona. É um acerto muito grande do roteiro jogar esse plot twist pra gente, só lá pro final do filme. E muito legal você ver a Jean lá nas cenas finais. Ela consegue aumentar esse raio de 10 metros para 1 quilômetro. E aí você fala, pô, é isso aqui é X-Men, isso aqui, os X-Men são muito fortes, eles dão uma surra nos Vingadores. Mas como o nosso imaginário foi construído a partir do Homem de Ferro em 2008, muita gente não faz ideia do poder dos X-Men se você não leu nenhum quadrinho, se você não assistiu o X-Men Evolution, por exemplo, né? Ou até mesmo o 97. Então muita gente vai pegar desavisada. Como assim esses personagens são tão poderosos? Eles são muito poderosos. Então, pra mim, muito legal isso, né? Sad Sync como Jean Grey do MCU. E Helena, aparentemente, como Viúva Negra oficialmente, só que não aparece nenhum traje nela, né? Ela tá num QG ali que ela fica trabalhando numa piscina e ela consegue hackear sistemas de governos, de segurança e de tudo mais. Outras coisas que eu achei legal, tá? A MJ tem uma cena muito triste com ela, que é a Sad Sync controlando ela, né? A Jean Grey. E o Peter tira a máscara, conta pra ela o que aconteceu, eles se beijam. Pô, a cena é muito boa, velho, muito boa. É uma cena bonita. E aí quando ela abraça o Peter e o olho dá uma leve crescida e aí ela começa a falar e ele percebe que tipo não era a MJ. Puta, dói. O roteiro sabe o que ele tava fazendo e ele fala, eu vou acertar aqui, ó. O fã vai ser acertado aqui. E eles são maldosos nisso. Dói essa cena porque você fala, poxa, o Peter tirou um peso de, sei lá, 4 anos das costas, reencontrou a Mary Jane. A Mary Jane não, a MJ, né? É Mary Jane, tá, gente? Reencontrou ela, conseguiu colocar pra fora, os dois vão reconciliar. E na verdade ela estava sendo manipulada mentalmente. Então é muito triste porque ele hesita várias vezes em contar pra ela que ele é um Homem-Aranha, como eles tinham feito um acordo, né? Ela fala antes dele apagar a memória, pra que quando ele encontrasse ela, ele contasse a verdade. Ele vai na cafeteria, ele não consegue. Ele encontra ela numa festinha na casa do Ned, ele também não consegue. E aí ele vê que ela tá namorando, e é uma cena muito dolorosa pra ele. Quando ele começa a nutrir os poderes de aranha que estão aflorando dentro dele. Até que chega nessa cena e você fala, uau, é agora. Yes! Cinema comemorou, gritou, cinema, pá, futebol e toma um balde de água fria, não é ela. E aí depois eles vão ter novamente... Peraí que estão me ligando. Depois eles vão ter novamente um encontro, ela vai ver a cartinha dele. E aí ela vai, tipo, falar pra ele basicamente, tipo assim, pô, fico muito feliz que você teve... esse carinho comigo pra me proteger, apesar de você não ter o direito de esconder isso de mim, blá 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 blá, mas tipo, eu não te amo, eu não tenho essas memórias com você, elas realmente foram apagadas, então eu agradeço. E aí ele pede pra ela levar ele de volta, porque ela tava escondida no QG do Frank, e aí você vê que eles começam a ter uma leve conexão, ela passa a se importar com ele. E ela fala, tipo, pô, você tem que contar isso pro Ned. O Ned é tipo um investigador nesse filme. Ele tem no quarto um monte de coisas do Homem-Aranha, como se fosse o FBI, a CIA. E ele fala que tem 2 personagens que ele acha que é o Homem-Aranha. E quando ele mostra, a cena é muito boa, porque você fala, caraca, velho, é que ele acha que é o Homem-Aranha. Porque você sabe que é o Homem-Aranha. Essa brincadeira da direção de, tipo, a quebra da expectativa. Você fala, caraca, será que ele tem alguém perto de quem é o Peter? E aí vem 2 personagens aleatoriamente gigantescos, parem de me ligar, aleatoriamente gigantescos, então essa cena é muito boa, e aí ela fala, pô, você tem que contar pra ele, se você já me contou, na verdade ela descobre, né, porque a cartinha fica lá no QG, você tem que contar pra ele. E a última cena, ele indo na cafeteria, o Ned tá lá, ele se aproxima com muito receio, mas com vontade de contar, e ele fala, tipo, eu sou o Peter, o Ned, tipo, Peter? Não sei. Quando ele vai fazer o toque, eu fiquei arrepiado. Quando ele vai fazer o toque, o Ned consegue fazer o toque. E aí ele fica tipo assim, caramba, Peter! E o filme acaba, e aí aparece um Homem-Aranha vai voltar, irá voltar. Sensacional! Pedro, o que é a pós-créditos? Tem quantas? Tem uma pós-créditos, que é literalmente pós-créditos. E aí durante o filme, o Ned ele cria um aplicativo que ele rastreia onde está o Homem-Aranha, né? Então o Homem-Aranha ele é baleado no final do filme, na luta final, contra a Sad Sync, né, a Jean Grey, contra o diretor da Controle de Danos.
ele fica praticamente em coma por um tempo. Quem atira nele é o Frank, com uma sniper, né, a AWP, a arma de precisão. E eu achei muito legal essa cena, que eu até falei no bloco sem spoilers, que é o Justiceiro um pouco mais piegas ali, um pouquinho mais bobãozinho ali, pra poder baixar o tom do personagem de 18 anos pra um filme que caiba. E o Peter acorda do coma e continua tudo a mesma coisa, né? Tipo, ninguém sabe quem ele é. E ele precisava descer pra ir embora. E aí o Justiceiro fala, eu tive uma ideia, tem um plano. Ele desce e aí quando ele chega no meio da multidão que tava lá, todo mundo com cartaz, tipo, te amamos, Peter, blá 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 blá. A galera fala, olha, um Homem-Aranha. E ele leva um susto, porque tipo, pô, me reconheceram. E aí ele olha lá pro teto, lá no topo do prédio, e o Justiceiro vestiu a máscara do Homem-Aranha, a roupa dele, tá brincando, pulando, fazendo graça. Tipo, acho que foi um momento ali do Frank de descontração, porque você vê o tanto de mágoa, de tristeza que esse personagem carrega. E ele fala, pô, finalmente eu tenho um amigo, né, pro Peter. A dinâmica dos dois é muito boa, de verdade. Pra quem viu o Justiceiro, A Última Morte, que ele enxerga numa criança civil, inocente ali do bairro, a filha dele, você vê que existe o arco de redenção do personagem, de que ele quer ser bom, na mesma medida que ele tá cansado do passado dele, assombrando ele. E a leveza que o Peter traz pra ele, de tipo, não, você não vai matar, você não vai dar tiro, é isso, e a forma como ele faz o ato final pra proteger a Jean Grey, você vê que faz sentido o Justiceiro baixar a guarda, sabe? Tirar a armadura dele. E é uma cena muito legal, uma cena bonita mesmo ali da direção. Que eu acho que é o que o Homem-Aranha traz. E tem uma cena que é o Frank carregando ele pro hospital. É literalmente uma cena do quadrinho do Guerra Civil original, Guerra Civil bom. Só que na verdade é o contrário, né? Nos quadrinhos o Peter ele é perseguido por vários vilões, ele praticamente arrebentado, ele vai entrar em coma. E quem aparece pra salvar ele é o Frank. E o Frank carrega ele, só que nos quadrinhos ele tá com o traje do Aranha de Ferro. Aqui tá com o traje normal. Mas é a mesma coisa. Então quem leu o quadrinho, viu essa cena e fez... Opa, pesquei esse easter egg. Ficou muito bom. E, voltando, ele cria esse aplicativo que mostra onde o Homem-Aranha tá, né? Tipo, rastreia onde o Homem-Aranha apareceu com as câmeras, com tudo que ele controla. Quando aparece a cena pós-crédito, aparece lá que ele tava no Queens, começa a piscar, piscar, piscar e para. E aí começa a abrir o mapa, sai da Terra, passa pela Lua e vai por um espaço vazio. O que eu acho que essa cena quer dizer? Porque ela abre diversas teorias. Eu vi muita gente falando que era pro Battle World, né, do Dr. Destino, para ele poder lutar lá. Não há uma confirmação de que o Peter do Tom Holland esteja no filme. Tudo nos leva a crer que o Peter que vai aparecer no filme é o do Tobey. E que vai provavelmente morrer ali. Mas deixa uma esperança muito grande para duas possibilidades. Essa, dele já indo encontrar o Destino, porque o próprio Kevin Feige falou que o Homem-Aranha Um Novo Dia se passa antes dos eventos de Doomsday, né, de Dr. Destino, ou o próprio simbionte, né, porque teve gente que falou que na verdade não é uma mutação da aranha, que é um simbionte, e que ele poderia estar se tornando o Absolute Spider-Man. Eu não sei se isso faz muito sentido, tá, de coração mesmo, e eu acho que ficou legal assim. Mas ele abre uma possibilidade interessante, que é o Peter não tá na Terra, ponto. Peter não tá na Terra, aonde ele está é a grande pergunta do milhão. Então, galera, esse é o bloco com spoilers. Eu acho que eu falei tudo ali que era importante para quem é ansioso, para quem gosta de ver spoilers, né? Todas as participações. E é isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se era o que você esperava, se é acima das expectativas. Não se esqueça de deixar uma curtida, ativar o sininho, as notificações. Assim que eu postar um vídeo, você vai receber um aviso aí no seu celular. Fechou? Valeu! Vai ter!